Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa dedicado aos jovens empreendedores que, na verdade, estão a moldar, não é, o futuro dos negócios. Aqui nós procuramos explorar histórias inspiradoras e também mergulhar fundo no universo das startups. O meu convidado de hoje é alguém que, de facto, dispensa qualquer apresentação, não é? Ele é jornalista, consultor, moderador de eventos, escritor e empreendedor. Acredito que já devo despertar interesse, não é, desta figura que vamos hoje conversar, não é? Deixa-vos dizer que ele responde pelo nome de Sebastião Marques Panzo, é empreendedor. Bem-vindo aos Jovens Empreendedores. Obrigado. Já fui mais jovem, mas continuo jovem em espírito, portanto é um prazer estar aqui. Na verdade ainda é jovem. Obrigado, obrigado. Pronto, olha, eu estive a olhar pelo seu historial e na verdade fiquei mesmo bastante emocionado, não é? Como jornalista chegou de trabalhar em Angola, Zimbábue e Estados Unidos da América. Sim, sim. Fala-nos um pouco desse historial, não é? Deste percurso. Ok. O jornalismo, ele surge na minha vida porque já desde pequeno as pessoas olhavam para mim e achavam-me um comunicador, porque eu, na verdade, ficava reservado, embora vivesse e crescesse numa aldeia, na aldeia do Poço, em Nambangongo. Eu estava sempre reservado a estudar e a ler e era muito sonhador. Quando venho para Luanda, por razões de estudo, eu, depois de ter percebido que Luanda era uma cidade de muita pressão e encontrava muitos jovens desesperados, sem muita esperança, eu decidi ajudar, mas lendo mais sobre psicologia motivacional. Compreendo. Que é algo que transformou a América nos anos 30 e 60. E então li de quase tudo. E o que chamam hoje de coach, de mentores, eu já o fazia de modo espontâneo, nos anos 80. Portanto, aos 15, 16 anos eu já motivava os outros. Já dizia, olha, vamos pensar alto, vamos pensar grande, vamos pensar nisto. E achava que a psicologia podia ser um campo que me ia ajudar a chegar junto das pessoas, a permitir com que eles se abrissem a mim e eu então pudesse trabalhar em alguns aspectos de limitação deles. Porque quase todos os aspectos que cerceiam o nosso crescimento são crenças autolimitantes. Como transformá-los, como trabalhar neles. Eu fui para o ICED, só por curiosidade, ainda nem sequer estava a fazer o ensino médio para saber como é que eles treinavam os psicólogos. E notei que eles treinavam mais para professores. E aí eu pensei, qual é a outra profissão que me pode permitir com que as pessoas falem delas a mim e eu possa contar a outras pessoas. Sim. E aí surgiu o jornalismo, então disse aqui, vou para o jornalismo. E aí fui para o curso médio de jornalismo, o IMEL, onde tivemos momentos extraordinários com professores que marcaram-nos para a vida. E uma das coisas que eles faziam e que eles colocaram a nós era estudem bastante, mas façam uma coisa, dominem a técnica para poderem brincar com a técnica. Então foi o que fiz e o jornalismo levou-me a isso. Levou-me a dominar a técnica, mas levou-me a outra coisa. Como eu tinha lido muito sobre psicologia transformacional, um dos princípios era de que se queres ter êxito numa determinada área, modele os melhores. Correto. E então, enquanto estudante de jornalismo, eu mapeei os melhores jornalistas na altura. Quais são? E por que eu os admirava? Estes jornalistas, Vítor Silva, Gustavo Costa, Reginaldo Silva, Caetano Júnior, Luísa Rogério. São muitos, não é? São muitos, mas eu procurava encontrar aqueles que dominassem a técnica. Oswaldo Gonçalves, dominassem a técnica, brincassem com a técnica, mas tivessem outra coisa. Atuavam local e internacionalmente. Olha, aqui também o mais velho de feliz memória, Siona Casimiro. Então, eles já trabalhavam em agências. E o que é que eu fiz enquanto estudante? E o Sebastião Coelho, também, que já a partir da Argentina fazia as crônicas.
E então tive um encontro, escrevi para todos eles, enquanto estudante de jornalismo. Mas olha, eu admiro-vos por isto. Quero que vocês me expliquem a razão do vosso sucesso. E muitos deles receberam. Responderam? Receberam e disseram, olha, faça isto. 3 coisas transformaram radicalmente a minha vida. Um deles disse, olha, pense sempre global e domine como os outros fazem reportagens que os tornam internacionais. E então comecei a ler muitos estilos. O estilo do The New York Times, porque já estudava inglês, o estilo dos jornais portugueses, o estilo dos jornais britânicos, os estilos das revistas brasileiras, a Veja. E até eu começava a ver, porque o meu campo foi sempre jornalismo escrito. Então, para eu ser bom em jornalismo escrito, eu tenho que dominar bem a técnica. Muito bem. E eu via que o segredo era nas reportagens. Então, foquei-me em reportagens. As reportagens davam o meu campo para ser muito criativo. Então, cada um deles ensinou-me. E estes mentores indicaram-nos o passo a passo. Então, eles disseram, olha, domine línguas, domine a técnica, circunda-te com os melhores, porque eles te vão ensinar. E isso eu levo também para o empreendedorismo. E então, bastou eu fazer isso. Muitos deles ajudaram. Reginaldo Silva foi mais ou menos uma pessoa que quase me levava ao colo nas primeiras dificuldades. Sebastião Coelho foi das pessoas que também ele fez uma coisa que eu desconhecia. Ele tinha recomendado a Maria da Lomba, que é a escritora, de que um dia que eu precisasse de uma ajuda, ela estivesse ali pronta para isso. E num desses acasos da vida, no primeiro livro que eu escrevi, Visões do Além, eu resolvo que ela seja a prefaciadora. E ela confessa no prefácio, ela diz assim, vou dizer aqui algo que o próprio autor desconhece, que Sebastião Coelho havia orientado que em algum momento, porque eu dizia assim, esse menino, ele presta muita atenção, ele toma muitas notas e ele escreve artigos muito humanizados, então ajudem-no. E foi essa técnica que valeu. Então pude trabalhar no Zimbábue, que era nessa técnica, pude trabalhar, integrar-me nos jornais norte-americanos, pelo domínio Mas a dessa partir técnica. daqui de Angola ou teve que se deslocar até... Os americanos têm uma coisa que muitos de nós desconhecemos. Qual é essa coisa? Eles têm bolsas profissionais, eles procuram pegar os melhores cérebros mundiais para trabalharem na América. Não para os ensinarem a ser profissionais, mas por eles poderem transmitir aos norte-americanos o que eles trazem de melhor. E então eu ganhei uma dessas bolsas internacionais porque participei de um concurso. Um amigo, eu trabalhava numa agência, a primeira agência de notícias, e eu era o editor delas, a primeira agência de notícias digitais em Angola. Qual é? Chamava-se Ebonet. E o primeiro serviço de notícias. Foi o seu primeiro emprego na área de jornalismo? Não. Primeiro Depois da formação, onde é que começou a atuar? Não, enquanto estudante de jornalismo, eu lia muito. E então uma vez eu li estava a ler uma revista chamada Revista Eco. Essa revista teve um tempo de duração muito curto. Mas havia um jornalista que eu já seguia, novamente essa questão dos mentores, que eu seguia a partir do Correio da Semana. E eu achava que era um historiador. E um dia, eu a ler um dos artigos dele, eu comentei com uma colega na turma, olha, está aqui esse jornalista que eu admiro muito, chama-se Fonseca Beng, é um amigo hoje há 30 anos já, Fonseca Beng. Epá, está aqui a escrever, eu admiro esse historiador. Ela diz, qual historiador? Esse é um colega que estuda aqui na 10ª classe. E então, conheci o Fonseca Beng e ele convidou-me. E então a primeira reportagem que eu fiz foi na revista que foi o meu primeiro emprego como repórter. E foi terrível, porque a primeira reportagem que ocorreu, publiquei na revista, mas cobri a partir do e-mail. Nós estávamos na turma, e esse é um outro elemento que é importante, a proatividade. Eu estava na turma e há um acidente, há uma colisão, e o professor era o professor João Pedro, da reportagem, entrevista-reportagem, e ele desafia a turma, quem quer sair para fazer a reportagem desta colisão? Levantei a mão e disse, eu. Ok, vá para lá.
Eu fui para a cena da reportagem e não sabia quem entrevistar, né? Porque cheguei, não sabia se falava com a polícia, se falava com a pessoa estendida. Quem vai colher a informação? Então fiquei ali perdendo, tomei as notas e no dia, 2 dias depois, para a aula, só disse, ok, agora vamos ler a reportagem então do Panzo, que foi à rua, e assim foi o meu primeiro exercício. E peguei nesta reportagem, depois escrevi um pouquinho no estilo intemporal e mandei para a revista, e a revista publicou. Fantástico. E aí foi publicando. Mas a Angola é a única, começou lá e atuou mais em que agência? Atuei na revista Eco, fui depois repórter no Correio da Semana, foi um semanário que existiu e eu era editor de cultura no Correio da Semana. Depois estive estava a abrir a revista Eco, o semanário Agora, fui para o semanário Agora, então trabalhei no semanário Agora com Aguiar dos Santos, António Freitas, António Pissarra, todas essas grandes esferas, figuras como editor de cultura. Eu sempre escolhi determinadas áreas que me ajudassem na diferenciação. São áreas que fossem muito profundas e que exigissem que eu lesse muito. E a cultura era uma destas áreas, porque para entrevistar um escritor eu tinha que ler a obra dele antes de o entrevistar. Para conhecer. Para entrevistar um artista plástico tinha que estudar a obra dele antes de o entrevistar. E então o jornalismo cultural ajudou muito. Depois migrei para o jornalismo econômico e aí em diante. No Zimbábue, então, qual agência que trabalhou? No Zimbábue eu trabalhei para uma agência chamada Afrique, Informação Afrique, que tinha um conceito muito interessante. Qual é esse conceito? Qual é o conceito? O conceito era de que na África Austral nós podíamos ter em cada país 3 correspondentes que escrevessem histórias humanas, reportagens de histórias humanas. Essas reportagens eram canalizadas para um centro de processamento que estava no Zimbábue e a partir dali distribuíam-se esses artigos pelos vários jornais da SADC. E então podias ter um artigo meu, podia ser publicado simultaneamente na África do Sul, num jornal da África do Sul, no Botswana, na Zâmbia, no Zimbábue. Então, tornei-me já internacional naquele período enquanto jovem. Essa foi interessante. Não foi necessário se deslocar até a Zimbábue? Fui ao Zimbábue, trabalhei em Harare, com Charles Rokuni, que foi o meu dos primeiros que me introduziu no ambiente anglófono. Quando saí do Zimbábue, estava a preparar-me para ir para a África do Sul, trabalhar para a África do Sul, por conta própria. Mas aí um amigo viu o anúncio no jornal de um concurso mundial de jornalistas que podiam ir trabalhar nos Estados Unidos. Participei do concurso. Muito bom. E como escritor lançou 3 livros, ou seja, tem 3 obras publicadas. O empreendedorismo em Angola, entre as ideias e ação, não é? Visões do Além, esse título mexeu comigo. E como escrever diferente, que são dicas para os jornalistas, não é? Sim. Como é que surgiu a ideia para escrever esses livros? Depois, embora já deixou soltar uma outra coisa, não é? Pode-nos falar sobre a inspiração para escrever esses livros? Eu, do ponto de vista pessoal, sou um pouco cronos, isto é, aqueles que me conhecem há algum tempo sabem que eu trabalho por temporadas. Por exemplo, essa minha temporada é uma temporada empresarial profunda que vai me levar até os 60 anos. Já está estabelecido. Está estabelecido. E então, o Cronos, trabalhar por Cronos sempre me colocou isto, né? Então, o que eu decidi é, vou trabalhar como jornalista, aprender ao máximo, mas depois disso tenho que ter outra experiência e assim seguidamente. Então a questão era como surge o empreendedorismo, não é? Não, a questão é a inspiração que levou a escrever estas 3 Alguns obras. livros. Sim. A primeira foi propósito. Quando nasce a minha primeira filha, sou casado há 19 anos, quando nasce a minha primeira filha, eu olho para ela e pergunto a mim mesmo, depois do nascimento dela, o que se eu tivesse que viver mais alguns dias, eu teria de deixar que ela se orgulhasse de mim? E então veio logo um livro. Uma questão de legado. Sim, de legado. E eu decidi que é um livro, mas vou escrever sobre o quê? Então vou escrever sobre uma etapa da minha vida que tinha sido, até o nascimento dela eu já tinha ido para o Zimbábue, já tinha vivido nos Estados Unidos, já tinha retornado. Isso aqui.
E como quando eu estava nos Estados Unidos, escrevia crônicas de viagem, muitas crônicas de viagem para jornais e também fazia espaços radiofônicos sobre a experiência de viagens que eu fiz pelo mundo. Então compilou Compilei. todas Compilei. essas experiências. E fizemos uma edição interessante destas visões. Por isso é que são visões do além, vivências, né, para se ler sentado. Né? Então a ideia é essa. São crônicas que eu escrevi a partir de Israel, da Rússia, da Austrália, da Índia, da China. São viagens. Por isso é que os jovens têm que sonhar, não é? Reparem que eu vivia numa aldeia e sonhava em viajar, em conhecer o mundo. Hoje conheço uns 30 ou 40 países. Mas então, a ideia aqui do... Desculpa, então foi, escrevi esse primeiro livro, depois veio o segundo do empreendedorismo, porque comecei a empreender depois. E depois de quanto tempo no ramo do empreendedorismo é que lançou o livro? O empreendedorismo, como é que ele surge? Surge por um despertar, sobretudo em 1997. Nós, em 97, de 97 a 2000, a BBC de Londres começou um programa internacional. Qual era esse programa internacional? Como estávamos na emergência do advento da massificação da internet, era preciso treinar jornalistas mundiais em serem multimídias. Isto é, o jornalista devia saber tomar notas, devia ao mesmo tempo saber fazer fotos e devia ao mesmo tempo fazer vídeos. E então ele podia escrever matérias multimídias. E então eles começaram um programa mundial de massificação do treinamento dos jornalistas para ser multimídia. E treinam-nos aqui em Angola também. Éramos poucos, éramos uns 15 jornalistas treinados aqui em Angola. Eu beneficiei porque era da Associação dos Jornalistas Econômicos, beneficiei desse treinamento. E esse treinamento consistia no seguinte, em motivarem-nos a criarmos os nossos próprios empregos, em vez de nós procurarmos empregos. Então aí eu criei a Bubar Media and IT, como uma agência de assessoria de imprensa e de produção de conteúdos digitais, em 1996. E como é que foi a receptividade dessas 3 horas? Era tudo muito novo. Teve boa aceitação? Teve. Olha, o primeiro produto que nós tivemos chamava-se NetArts e depois migrou para a plataforma da Ebonet, mas era muito famoso porque, como eu tinha trabalhado muito como jornalista cultural também, numa etapa da minha vida, aquilo era um espaço de promoção, o primeiro espaço de promoção digital da arte angolana, desde entrevistas, a colocação de obras, portanto era um espelho disto. Então NetArts foi um período... O quarto livro já está a ser preparado? Tenho no Prelo 4 livros. Já tem 4 disponíveis? Sim. Não, mas o quarto já foi lançado? Não, tenho 4 disponíveis agora para serem lançados. Sim. Essa vai totalizar 7 livros. Sim, mas foi quando lançaram foi por falta de foco que eu não lancei mais livros, porque não por falta de conceito. Porque quando eu lancei o meu último livro, o Como Escrever Diferente, Dicas para se virar como jornalista, felizmente lancei-o com uma obra do Pepe Tela e os dois, porque éramos da mesma editora. Pepe Tela olhou para mim e disse: Baixão, ou pegas neste ofício, ou simplesmente você não vai progredir como autor, mas como autor tu tens que escrever sempre, quer queiras, quer não. Eu escrevo sempre, escrevo todos os dias, mas os livros são um pedaço de nós que precisam de uma concentração especial, né? E essa concentração que esse período de emergência e de criação de um grupo empresarial me tem impedido de eu fazer até agora. Até há muito pouco tempo que felizmente decidi voltar e hoje já temos aí em carteira mais 4 livros para serem lançados. Já tem data? Ainda não temos data, mas provavelmente até dezembro vamos lançar deste ano. Nós vamos cobrar. Tá certo. E, olha, vamos pular para um outro ofício, não é? Para não estar assim tão distante do jornalismo, porque eu acredito, melhor que ninguém, o Sebastião, para poder então fazer essa ligação. Não é? Há 20 anos que se juntou à indústria mineira, não é? Sim. Ocupando várias posições de destaque
Fala-nos um pouco dessa jornada. É uma jornada e tanto. Quando é que começou a atuar? Eu entrei na indústria diamantífera como consultor. Entrei como consultor do Grupo Indiama. O Grupo Indiama, na altura, precisava de criar um gabinete de marketing e comunicação em 2003. E então precisavam de um consultor. E eu tinha um técnico, o Tandala Francisco, que hoje é uma figura de referência aí no jornalismo. E ele disse: olha, Cota, tu já tens muita experiência internacional, há essa grande empresa onde eu colaboro, estão a fazer o recrutamento e eu acho que devias te candidatar como um consultor para poderes ajudar a empresa. E na altura eu usava uma espécie de quase um dreadlock com uns que eu tinha vindo da América, né? Então estava ainda assim meio com o pensamento americano, tinha vindo com a dimensão da indústria mineira. Tu aí se candidatava como consultor. É verdade. Fui candidatar. Foi nessa área, não é? Fui candidatar, não foi. Na verdade, fui fazer a entrevista, fui ao natural, como vinha da América, com aquelas questões todas. A pessoa que me entrevistou disse-me assim, mais ou menos: tu és um diamante, tens um potencial muito grande, mas precisa ser lapidado. Então eu saí dali e disse ao Tandala: olha, nunca mais, eu não quero saber daqueles tipos. Aqueles que querem formatar-me. Não, eu não quero nada daquilo. E então 3 meses depois eles ligam para mim: então, como é? O senhor candidatou-se, não quer saber dos resultados, nós precisamos que o senhor venha já, porque foi aceito. Então eu vou. Estou eu sentado à espera para a última conversa com o PCA, na altura o Dr. Manuel Arnaldo Sousa Calado, um mentor meu de negócios até hoje. Então, o Dr. Calado, eu estava na recepção, ele passa por mim, era uma figura enorme, né? Ele passa por mim, entra e diz para a secretária: então está onde o jornalista cujo currículo eu li e que eu preciso de entrevistar para ser aceito. E a senhora diz assim: esse jovem, ele chama-me assim: ô menino, você sabe em que é que tu estás a te meter? Eu disse: não, em que é que eu me estou a meter? O senhor me explica. Disse: olha, isto é uma grande indústria, isto é isto, isso é. Mas como é que você foi capaz de fazer tantas coisas, então, não é? Nesse tempo, e você ainda tão jovem, como é que foste para a América, foste para... Disse: olha, foi me desafiando, e tu és capaz de fazer isso, esse plano que você trouxe aqui para a nossa indústria. Disse: olha, vamos fazer uma coisa simples, nenhum de nós vai perder, dá-me 3 meses. Em 3 meses eu te concebo, eu materializo o que eu trouxe de proposta, treino o teu pessoal, 3 meses depois estamos quites. Se vocês quiserem, continuo como consultor, se não. Então, 3 meses depois, a Indiama tinha participado de uma feira e que tinha sido distinguida como uma empresa com o melhor stand. A Indiama começou a ter uma revista, que é uma revista que tratava sobre os diamantes. A Indiama tinha já um documentário institucional, a Indiama tinha os flyers, que era uma coisa impensável na altura, porque a ideia dos diamantes estavam sempre cobertas numa redoma, não é? Então, quando eu sentei com ele, eu disse: olha, vamos fazer uma coisa, o senhor quer uma indústria que comunique ou quer uma indústria fechada em si? Ele disse: vamos comunicar. Então, o senhor dá-me essa liberdade. Ele disse: dou-te essa liberdade. A liberdade que ele me deu foi tanta. Repare que hoje as pessoas não têm ideia. Enquanto eu fui diretor de marketing, com a equipa que nós constituímos, nós fizemos o rebranding da marca Indiama, que era uma marca centenária. Nós decidimos que, pela progressão que a empresa estava a ter, tínhamos que mudar radicalmente a marca da empresa. E aí todo mundo estava assustado. Como é que vamos mudar uma marca centenária? E o Dr. Calado, na altura, disse: não, o diretor vai defender isto. Então, aquilo foi muito interessante, foi imersivo, porque eu tinha que defender com a minha equipa a nova marca, aos antigos PCAs da empresa, aos trabalhadores, a tutela na altura e até o Conselho de Ministros. Eu fui para apresentar e defender a marca junto dos ministros ali. E aí colocaram: olha, está aqui o diretor de marketing da Indiama, ele que defenda. Então, você ali, pai, defender aquilo. E na altura o presidente José Eduardo Santos colocaram o martelo, está aprovado de acordo com a exposição feita pelo diretor. Então foi
Foi uma experiência muito interessante. Nós crescemos muito. Na Indiama eu aprendi então com o setor a ter a disciplina, a vestir-me de modo formal, a liderar equipas, a pensar global. Porque a partir da Indiama, repare, eu comecei a ir pelo mundo, a palestrar na Índia, na China, Israel, em inglês, e a defender o setor mineiro angolano. Então foi uma coisa assim extraordinária. Foi de sonho. Deu-lhe a possibilidade, Sebastião, de poder conseguir o cargo de consultor de ministro? Não ali. Depois da Indiama, eu decidi empreender em tempo integral. E aí eu resolvi criar a Bombar Mining para empreender em tempo integral por causa de 3 dores que eu sentia na indústria. A primeira dor era a seguinte: dos 9 anos em que eu fui diretor de marketing da Indiama, eu levava delegações para todo o mundo e levava as grandes empresas e sentia que os pequenos players interessados na indústria não eram afetados. Os pequenos cooperadores que estavam em cooperativas não eram afetados. E então não sentia que estivéssemos a fazer aqui um grande trabalho. Era preciso nós trazermos o que se discute fora para aqui. Eu não sentia isso. Essa era a primeira dor. A segunda dor são as ilhas. O minerador nunca tem o contacto com a banca. A banca não sabe nada das minas, os seguros não sabem. Então, cada um na sua ilha. E todos nós somos chamados a progredir na indústria. E isso também eu não sentia a ocorrer. A terceira dor é a reflexão. Nós somos um país mineiro na região. Não tínhamos nenhum movimento de reflexão regular sobre minerais, nos vários aspectos no nosso país. E então, estas coisas fizeram com que eu sentasse e dissesse: ok, eu acho que aqui o caminho é empreender. É algo que eu não conseguia fazer institucionalmente, porque sempre que discutisse isso com os decisores da indústria não conseguia. Então, enquanto estava a empreender, nestes acasos, escrevo o livro de empreendedorismo, porque comecei já a empreender. Sim. E aí podia explicar um pouco o ato de empreender às outras pessoas. E convido, na altura, o Dr. Francisco Queiroz, que era jurista e professor de Direito Econômico, a prefaciar o meu livro. Ele prefacia o meu livro e fica também empolgado com a filosofia empreendedora do livro. Ora, ele, quando é nomeado ministro da Geologia e Minas, ele desafia-me, diz: olha, eu agora quero que também venhas, estruturas uma área de comunicação para o governo, para a área mineira, e materializes muitas daquelas ideias empreendedoras que você tem no seu livro. Como é que recebeste esse desafio? E aí, vamos embora. Vamos avançar. Não é um homem que desiste fácil, não? Não. Agora vou chegar no ponto mais importante, que é o foco do nosso programa, que é o empreendedorismo. É que o teu currículo é tão grande que não era possível sairmos da nossa apresentação, cair logo no... Passa aqui a redundância, não é? Caímos logo no mundo do empreendedorismo. Havia necessidade mesmo de conhecer o teu percurso, não é? E dar a conhecer também ao pessoal. Acredito eu, já conhece, nunca é demais, não é? Ouvir na primeira pessoa. No mundo do empreendedorismo, que é o nosso foco, deixar bem claro, começou com a Bombar Money, não é? Começamos em 2003 com a Bombar Media da Haiti. A primeira agência que criamos de assessoria de imprensa e produção de conteúdos digitais. Pronto. Como surgiu, não é? Essa ideia inicial para fundar? Primeiro foi um estímulo. Portanto, a BBC de Londres queria transformar jornalistas em empreendedores. Certo. Mais ou menos beneficiei dessa ideia que eu abracei. Sim. Achei aqui uma oportunidade, que eles estavam a colocar uma ideia e que eu considerava, primeiro, via que eu tinha as condições. Era jornalista, era atrevido, era jovem, então podia, como dominava uma determinada área de especialidade, isso é importante no empreendedorismo, tens que ter uma área de especialização, e eu dominava uma área de especialização. Qual era a área de especialização que eu dominava? Produção de conteúdos, nomeadamente a capacidade de escrita fluente de reportagens de histórias humanas. Então essa era uma habilidade e uma especialização que eu tinha. O grande diferencial. Esse é o grande diferencial. Para mim, o grande diferencial em jornalismo
É reportagem. Teve dificuldade? É reportagem de histórias humanas. Pronto. Teve dificuldade para começar Sim. a criação da empresa? Primeiro é interna, a dificuldade interna. Eu percebia-me como jornalista. Qual E foram para os ser desafios? empreendedor, Sim. você tem que ter outro mindset. Onde é que foi buscar isso? Leituras, mentores, novamente. Mentores é muito importante, porque não há nada de novo no que fazemos que já outros não tenham feito. Então eu comecei a estudar, eu queria... Primeiro, a questão eu tinha que encontrar o segmento da minha especialização. É jornalismo, a indústria é mídia. Na indústria de mídia, quem são os grandes gurus mundiais? Sim. Então os grandes gurus mundiais eram Michael Bloomberg, okay? Que criou uma agência e um mundo de mídia econômica. Era Rupert Murdoch, um australiano que revolucionou a forma de comunicar-se para o bem e para o mal. E Angola? Desculpa. Em Angola? Em Angola haviam 2 empreendedores que eu admirava. Um não tinha nada a ver com o mundo da mídia. Um não tinha nada a ver com o mundo da mídia. Foi o contabilista, como é que ele é? Rui, sobrenome escapa, mas que eu queria o Assistec. Okay? Ok. Yeah, é economista, é contabilista. E então eu admirava como é que ele pegou no mundo pegou num aspecto tecnológico que ele dominava, combinou com a contabilidade e criou um mundo que é esse mundo de negócio. O outro é o Nuno Fernandes, que criou o grupo executivo, que também criou revistas, onde eu também pude colaborar, criou revistas, depois criou agências de comunicação. Então eu admirava e dizia, dá para os seguir. Então o que eu penso que 3 combinações explosivas são boas em empreendedorismo. Primeiro, tenha uma especialização. Muito bem. Segundo, escolha mentores, encontre mentores. Mesmo que não tenhas contato físico com ele, leia os produtos deles, estude. Observe muito bem estude eles. E o terceiro é planeamento. Mas é um planeamento, empreendedorismo você pensou, escreveu, planeou, mas enquanto estás na aura da ideia, avance imediatamente, com muita ação. Isso é que diferencia. Ideias todos temos, mas executar as ideias é que está, né? Então o poder está na ação combinada. Isto é, quando você estiver a agir, pense que empreendedorismo não é um jogo de uma pessoa só, é um jogo de equipa. Então tens que ter a capacidade de vender a tua ideia a outras pessoas que acreditem nela. Vocês estão aqui, por exemplo, há senhoras que trabalham nessa empresa, nessa agência em questão do nosso grupo, que são capazes de deixar os filhos e a família para irem fazer um evento na Willa, na Lunda, mas elas vão não só pelo sustento, mas vão porque eles têm esse sonho de que estão dentro de um projeto de transformação de uma indústria, de fazer com que a paixão por minerais seja levada a toda Angola. Nesse caso, tinha a visão, com o negócio em que queria entrar, associou-se, ou seja, teve o cuidado de pesquisar quem já tem feito. Sim. Depois de ter isso, buscou apoio. Quais são as pessoas que te ajudaram no princípio? Para começar a processo de legalização da empresa, começar logo mesmo o negócio. Depois de ter a ideia, observou como se faz. Na altura nós tínhamos o guichê único de empreendedores e aí era... Na altura o INAPEN também massificava muito. Fui para o INAPEN, fiz a formação no INAPEN, fiz todos os módulos do INAPEN, o módulo de como constituir a empresa, contabilidade da empresa, liderança. Repare, porque eu era jornalista, tinha que ir para um outro mundo. Sim. E o mundo do empreendedorismo, uma das coisas que eu tinha que fazer é, como eu sou muito autodidata, normalmente leio em média 2 livros por semana, então eu sempre vi que para determinado conhecimento eu preciso só de 90 dias para dominar aquele aspecto, não é? Agora estou a estudar inteligência artificial e como montar alguma coisa à volta disto. Mas eu vi que tinha que entrar imediatamente para o INAPEN, então entrei e fiz as formações no INAPEN. No INAPEN encontrei outros empreendedores que
Ajudou muito, por exemplo, encontrei uma senhora que tinha sido militar e que tinha uma das maiores empresas de segurança em Angola. Ela tinha 300 homens. Assim, então eu ficava dizendo, uau, esse é um mundo interessante. E então, a partir dali, todos eles nos iam ajudando. Ela faz isso, para ter o seu primeiro cliente. E tudo que tu precisas, as pessoas dizem, não, preciso primeiro de dinheiro para começar. Não, precisa de uma boa ideia. O dinheiro está nas ideias. Quanto mais nós chamamos ofertas, quanto mais ofertas de valor você fizer no mercado, mais a tua empresa é rentável. Agora, Sebastião, se tiver que parar e dizer e pensar, quando estive ou seja, deixa eu colocar melhor a questão. Se tiver que olhar para trás, quais são as pessoas exatamente que te ajudaram a começar o negócio? Tudo bem, então meter o dinheiro de lado. Olhar na fase em que estava a começar, eu tive o apoio de fulano, que me ajudaram nesse sentido. Eu não me lembro de ter tido apoios assim, não financeiramente. De pessoas individuais. Como eu lhe disse, os apoios são esses. Primeiro você define, tens que ter a sua área de especialização. E essa área de especialização não me fiz. Portanto, estive no e-mail, estudei no e-mail, tive jornalistas, todos eles ensinaram, tive esses mentores todos. Se quiseres, esses é que me ajudaram a pavimentar a ideia de que eu, como jornalista, pegando em 3 coisas básicas: saber entrevistar, saber escrever reportagem, saber comunicar em público, estes você pode montar sobre eles a estrutura. Foi o que eu fiz. E quais são as outras empresas que, para além da Bomba Money, que eu tenho? Sim. Nós temos a Panso Consulting Firm. Novamente, tudo que eu faço é comunicação. E como eu monto o negócio? Então, se eu tivesse que aconselhar um jovem, como estou aqui a aconselhar, primeiro, tenha um conhecimento especializado. Quando tiver esse conhecimento especializado, pegue nele e comece a criar produtos e serviços associados à tua capacidade. Então, qual é a minha capacidade? A minha capacidade é comunicar, é falar em público. A minha capacidade é planeamento. Tinha sido diretor de marketing, então eu aprendi lá a fazer planeamento de comunicação, a saber o que é comunicação institucional. Então, o que é que eu fiz? Peguei nessa habilidade que eu tenho e criei uma empresa à volta dele, que se chama Panso Consulting Firm. Qual é a tarefa dessa empresa? Panso Consulting Firm é só escrita de planos de comunicação institucional, capacitação de instituições em planos de comunicação institucional. Então, este é um negócio que nós criamos. O outro negócio que nós criamos é eu, como fui jornalista, relaciono-me facilmente com jornalistas. Escrevo facilmente comunicado de imprensa se o meu técnico não estiver disponível. Consigo saber o que naquele horário, se nós passarmos essa matéria tem maior. Então criei uma empresa voltada para assessoria de imprensa, Bombar Media and IT, que passei pelo mundo mineiro e encontrei 3 dores. Encontrei que as pessoas não se comunicavam, o país não refletia sobre a indústria mineira. Então criei uma holding para o setor mineiro que se chama Bombar Mining. Dentro dele, então, disse assim, o que é uma dor? Não existem eventos no país. Criei a Mining Eventos, que é uma empresa só de organização de eventos na cadeia de valor da indústria mineira. E depois descobrimos, há aqui um problema de não existirem documentários, de não existirem, então, de transmissão, de eventos mineiros, de reflexão, multimídia. Então, criamos a Bombar Broadcast para cuidar deste aspecto. Então, tu fazes isso em cadeia num segmento. E o que é que nós queremos fazer? Depois definimos um propósito-chave. Qual é o nosso propósito? Tornar normal falar sobre minerais em Angola. Por todos os meios e por todas as formas. É o que nós estamos a fazer com o grupo Bombar Mining. Atualmente, quais são os marcos, não é, mais significativos na trajetória de crescimento da sua empresa? Olha, alguns deles são, por exemplo, foi a criação de um evento chamado Valentine's Diamond Show. Eu estive na África do Sul uma vez num evento da De Beers
que é a maior, né? E eles fizeram um desfile e eu fiquei... e me deu um clique, disse assim, espera aí, eles estão a fazer isso. Angola está a progredir na cadeia de valor, Angola prospecta diamantes, as primeiras ocorrências de diamantes foram em 1909. Em 1912 criou-se a primeira empresa formal, em 1917 criou-se a PEMA, aquela que ia dar depois lugar à Diamang. Ok, então você vê esse curso e diz assim, uau, há aqui um campo bom de reflexão, certo? Então nós criamos, porque essa é uma indústria secular. Também nós temos que, ao empreender, encontrar segmentos e dizer, vou me posicionar nesse segmento e vou procurar dominar esse segmento. Eu vou ficar lá até... Então nós temos que escolher segmentos que achamos que dentro de 10, 15, 20, 30 anos ainda estão aí. O segmento mineiro ainda está. Outros players continuarão, não é? Então, e é pensar em criar negócios geracionais. Quando eu partir, provavelmente o meu filho ou outros podem continuar nesse segmento, na área de comunicação, porque essa indústria continuará a existir. Então temos estado a criar estes elementos por causa destas lições que nós pegamos. Então tenha um conhecimento especializado, defina uma determinada área, cria produtos e serviços relacionados com a área em que você é forte, atraia outros players e comece a criar uma rede de parceiros internacionais. Então nós temos parceiros internacionais na área dos eventos que organizamos e estamos a ver em outros produtos. Se nós nos focamos em duas ou três áreas, conseguimos ler as tendências. E isso, se quisermos, é algo que eu trago do jornalismo, que me permite fazer uma leitura rápida. E toda a aproximação que eu faço ao empreender, eu utilizo as 6 questões que o jornalista utiliza. Tá a ver? Eu pergunto sempre, qual é a dor? Quem é que está a ser afetado? Qual é o antídoto? O que é que nós podemos trazer? Sim. Mas podemos trazer utilizando a estrutura própria que eu tenho ou posso trazer através da representação de outros parceiros? Porque muitas coisas que vai fazer, não precisas de ter a solução. Por exemplo, vocês estão a entrevistar-me. Se eu tiver um grande projeto e dizer, uau, para esse projeto nós andamos mais rápido, eu preciso daquele time, deste. O grande poder está onde de empreendedorismo? O poder está, se quisermos, isto foi descoberto já nos anos 60 pelos norte-americanos. O grande poder está em definires um propósito, em pegares vários conhecimentos especializados, em juntá-los para lutarem, para atingirem aquele propósito. O grande poder está no conhecimento especializado, juntar equipas juntos para atingir um determinado... Porque vocês, um pode ser bom no trabalho de edição de produtos informativos, o outro no trabalho contábil, ou no trabalho de gestão de projetos. Vocês juntam-se para aquele propósito. Criar uma equipa que dizem, né? Sozinho eu faço o que posso, mas junto faremos milagre. Mas o milagre é feito com pessoas que, na verdade, agregam valores, estejam comprometidos com aquilo que é a visão, missão e o valor da própria instituição. Portanto, mantens a identidade e o core da tua empresa. Em alguns projetos grandes, faça consórcios. Exatamente. E consórcios eu não diluo a tua empresa, tu não diluis a minha empresa. Vamos todos ganhar por um projeto durante um determinado tempo. Esse é um dos elos bons para quem empreende. Muito bem, Sebastião. E quanto à estabilidade e sustentabilidade financeira, como é que tem assegurado dentro da empresa? Trazendo mais propostas de valor. Só temos problemas financeiros. Quando temos problemas financeiros é porque não trouxemos muitos projetos para vender para o mercado. Então o que é que acontece? Temos que ter o time de execução e o time estratégico de criação e geração de novas ideias para o mercado. Então só temos problemas de caixa porque temos poucas ideias colocadas no mercado. Não estamos a oferecer, ou seja, não estamos atentos ao mercado para saber as necessidades atuais e dar resposta a essa necessidade por meio de negócio. Né? Criar um produto que seja rentável, aceito. No final do dia, da necessidade. No final do dia você vai entrar num jogo. Qual é o jogo? É o jogo de criação de valor, em que o jogo de criação de valor permite que fique atento nos problemas
de que as pessoas se queixam e avança com soluções. E desta forma que tem expandido o mercado? É desta forma, sim, que nós temos. Sim. Estamos focados em segmentos e dentro desses segmentos nos tornarmos gigantes e procurarmos encontrar parceiros e procurarmos vender, no nosso caso, vender audiências. E como é que define a cultura empresarial? Dentro da sua empresa, qual é a cultura da sua empresa? Como ela contribui para o seu É um conjunto de valores, porque a empresa é tipo 95% espiritual e 5% físico, né? É mais mental, espiritual e comportamental. Então é nisso que nós temos que trabalhar. O líder tem que saber que só se realiza pelos outros. Então uma das coisas que nós fazemos da cultura é a valorização do colaborador. Então, aquela descentralização. Primeiro é valorizar o colaborador, depois o segundo é a descentralização, mas a descentralização por especialização, né? Temos quem trata de vendas, temos quem trata de gestão, temos quem trata de suporte, né? Por exemplo, estou aqui na entrevista, mas os colegas da logística e de transportes ligaram para mim a dizer, olha, já está feito, precisa já que o motorista venha ali e te apanhe. Então é todo um conjunto de um time que trabalha junto e assim as coisas ocorrem. Essa é a beleza do empreendedorismo. Como dissemos, é necessário ter uma equipa forte para poder então dar resposta às necessidades. E quanto aos valores fundamentais, eu gosto muito de procurar perceber isso. Quais são os valores fundamentais que guiam toda a decisão da sua empresa? A primeira tem a ver com unidade. Porque a empresa, quando nós a criamos, pode ser até um projeto individual, mas quando a criamos é para um propósito. Então a unidade é todos nós por aquele propósito. Por quê? Porque quando começarem as divergências, e há sempre, nós temos que pensar sempre, por que é que nós criamos essa empresa? Qual é o fim para o qual criamos essa empresa? No nosso caso é tornar normal, refletir sobre minerais em Angola. Falar de mineração então, agora tem que ser normal, né? A questão pode ser, o colega tratou assim e tal, não. O importante é isto. O segundo elemento é a sustentabilidade. No final do dia, as pessoas vêm para aqui e precisam de levar, no final do mês, o necessário para as suas famílias. Nem sempre o mercado reage à medida das nossas ofertas, mas todos nós viemos para aqui imbuídos de que temos que pensar na próxima produto, na próxima ideia que nós vamos lançar para o mercado. Então nós, por exemplo, na empresa de eventos temos ciclos trimestrais. Isto é, mal terminamos o evento, estamos a pensar 2 meses de comunicação de um próximo evento e de uma proposta de valor para o próximo evento. Fantástico. E assim se cria esse movimento. Então temos a questão da unidade, temos a questão dessa clareza que deve existir sobre o propósito da sustentabilidade, e temos a questão do trabalho em grupo, que é importante. Todos são importantes e é um jogo de equipa. Sem esse jogo de equipa, não se consegue. O quarto elemento que eu conheci mais tarde é ali onde me falta conhecimento, trazer consultores. Alguns empresários se fecham e acabam caindo naquilo que é o seu crescimento, ou seja, deixam de crescer por se fechar. Tem identificado? É uma prática muito por causa é cultural, né? Sim. Porque é assim, eu crio a empresa não que eu seja a estrela, a empresa é a estrela. Hoje você entrevista, mas a questão é que eu sou o Sebastião Panto da Bombar Mining, quer dizer, a Bombar Mining é mais importante hoje, o criado é mais importante do que o criador. Então, se o que nós criamos é maior do que nós, todos nós estamos na esfera desta entidade que nós criamos. Todos nós estamos na esfera desta entidade que nós criamos. Essa percepção é muito importante porque nos torna mais humilde. Pode existir um nome, mas empresas são pessoas. Fantástico. E quanto à tecnologia? As novas tecnologias também, ou seja, o Sebastião recorreu às novas tecnologias para poder manter o negócio? Definitivamente. As novas tecnologias, pronto. Eu Também tenho, além das empresas core, tenho outros negócios que têm com outros parceiros internacionais na área de tecnologia.
E eu lembro-me que também estou no segmento de media clipping. Temos uma empresa já há 10 anos com parceiros, tenho 2 sócios brasileiros nesta empresa. Nós tínhamos 102 clipadores. Trabalhávamos 3 turnos, né? Havia um turno que trabalhava até o início da tarde, outro turno até o início da noite e outro turno da noite à madrugada, para fazermos clippings. Quando nós investimos em tecnologia, hoje 13 pessoas fazem o trabalho que 100 e tal faziam. E quando nós estamos no escritório, remotamente o sistema está a gravar os noticiários, está a processar. Então a tecnologia é extraordinária. Hoje também, por exemplo, o advento da inteligência artificial com ChatGPT e outros. O que farias em uma semana, fazes 2 dias, um dia, 24 horas. em horas. O que requeria... Eu estava aqui antes de começarmos essa entrevista, eu estava a dialogar com a máquina para fazer uma proposta de um contrato para um cliente. Então já faço uma prévia de contrato para mandar para a nossa área jurídica, para depois quando os juristas pegarem já não me veem com muitas... Sim, né? A base está ali, agora é formular aqui, ver a legislação local e tal. Então a tecnologia é importante porque ela encurta isto. Hoje em dia a empresa quer crescer, a necessidade de se inovar tecnologicamente, acompanhar os padrões tecnológicos. Né? Aliás, eu lhe digo, por exemplo, quando nós começamos como jornalistas era na máquina de datilógrafo. Né? E quando a BBC nos treinou, de repente estavam nos dizer, você vai sair do datilógrafo, vai para um computador, mas além do computador vais ter que filmar, fotografar e editar tudo. Quer dizer, então a tecnologia ela rompe com o tempo, encurta o tempo, dá uma exponencialidade da ação muito grande e permite que agregues valor ao teu cliente de forma exponencial. Isto é revolucionário. E não temos como nós dizer que somos do terceiro mundo, não. Temos um acesso democrático à tecnologia. À medida em que nos abrimos a ele, o nosso mindset é que vai determinar o nosso êxito nas novas esferas. Há pouquinho falou, na outra hora falou da equipa, né? Na necessidade de formar uma equipa especializada para poder então fazer frente àquilo que é o negócio, a visão, a missão, não é? da própria empresa. De que forma é que incentiva a inovação dentro da sua equipa de trabalho? A primeira eu me torno mais coach e mentor do que propriamente executivo, porque isto os quadros mais jovens o fazem melhor do que eu faço. Então no meu caso crio mais sessões de treinamento, mais para mostrar, olha, a tendência do mercado é esta, a tendência mundial é esta. Sempre, a minha perspectiva é sempre mostrar para o técnico que ele está a atuar em Angola, mas a incidência da sua ação vai se refletir também aqui na região da SADC, vai se refletir na África Austral, porque hoje estamos no advento da criação do mercado livre africano, temos que nos preparar para isso, vai se refletir a nível global. Então, por exemplo, a nossa diretora, os nossos diretores de algumas unidades, a nossa diretora, por exemplo, da unidade de eventos, vai agora regularmente todos os anos à África do Sul para participar do maior evento mineiro, assim como provavelmente o próximo ano poderá ir para o Canadá, para a Austrália, para ver como é que os outros estão a fazer. E nós aqui localmente trazermos o conhecimento internacional para o local e empoderar as empresas locais para se prepararem para o advento da atuação no mercado internacional. E qual é a responsabilidade social ou seja, qual é o papel, agora está correto, da responsabilidade social na estratégia nesse caso, das suas empresas? Porque são várias, não dá para especificar uma. Sim. Nós estamos a criar a Fundação Mahungo, que é uma fundação que já faz algumas coisas. Também, ainda por estruturar, também apoiamos já, por exemplo, um humorista que leva o humor para as escolas, trazendo uma perspectiva mais positiva para os jovens. Portanto, fazemos já um apoio. Todos os nossos eventos mineiros, por exemplo, nós temos uma cota de 10% do acesso
livre para estudantes das geociências para que se integrem nesse mundo já e naqueles eventos em que nós estamos a trazer os decisores da indústria, estes jovens já conseguem fazer um contato direto com eles. E também fazemos house training, quer dizer, jovens com potencial e com boa atitude, nós os treinamos para se adaptarem a esse setor. Por exemplo, o setor mineiro é um setor pouco conhecido. Então, basicamente, é também uma área de sacerdócio, que eu tenho que treinar cada jovem. Por exemplo, a minha área de comercial, eu tenho que treinar, isso funciona assim, a prospecção, a exploração, e esse mineral é assim. Quer dizer, você tem que estudar o mineral e treinar, e ele sentir a mesma paixão para que você transmita isso a ele. E dizer, olha, quando você estiver aqui a decidir, mas estás a pensar no garimpeiro que está nas lundas, estás a pensar na pessoa que foi integrada na cooperativa. Um evento que você pode fazer aqui, se conseguir que um investidor internacional se relacione com as cooperativas e monte uma empresa, vai ajudar a tantas pessoas. Então, essa componente de treinamento in-house é importante fazê-lo para os jovens. Mas é fundamental, na verdade, uma empresa olhar, não é, com os olhos de ver a situação da responsabilidade social, não é? É fundamental porque ajuda a dar sentido. Porque no final do dia, senão só estás a correr para o dinheiro, né? Mas quando você separa 10% do que fazes para treinar os teus quadros e ajudar o meio envolvente, ali onde podes atuar com as limitações que ainda tens, de sermos uma pequena empresa ainda, mas dá-te o sentido de que, uau, não estou a fazer só para nós, também beneficiamos outras pessoas. Porque a empresa também sai a ganhar em termos de publicidade. Quer seja a publicidade, mas sobretudo a transformação dos seus quadros. Eles começam a sentir que podem fazer alguma coisa de valor para as outras pessoas. Exatamente. Sim. E se olhar agora para a tua jornada, quais foram os principais aprendizados que obteve ao longo dessa toda jornada de empreendedorismo? Primeiro, é incrível olhar para a sua história. Primeiro é estar aberto à aprendizagem constante. Mas quais foram os principais aprendizados? Ou se tiver que dizer, olha, durante a minha caminhada eu consigo dizer que foi fantástico aqui. Primeiro, são alguns livros que para mim foram fundamentais. O primeiro livro fundamental foi Luís, de Pepe Tela, mas sobre a rainha Luís como uma mulher no quadro da nossa história foi capaz de pensar o império, lutar contra um poder, ter que dominar homens, logística, para lutar contra o poder português. É extraordinário você ler Luís e como Pepe Tela conseguiu trazer isso de forma muito, muito criativa. Há também um livro chamado Vozes na Senzala, Caíto Vozes na Senzala, do Mendes de Carvalho. Também foi importante no meu caso por causa do poder da comunicação e do brincar com a palavra. Porque cedo eu vi que uma das coisas que me podia ajudar no empreendedorismo é a capacidade de falar para públicos. Há um livro também chamado... e depois existiram os 3 líderes de movimentos partidários que aqui também eu estudei muito. Estudei Agostinho Neto, estudei Jonas Savimbi, estudei Golden Roberto, para ver como é que esses 3 pensaram os movimentos de libertação. Eu acho interessante nossos concidadãos, como é que eles pensaram um país que hoje nós herdamos, para o bem e para o mal, para as coisas positivas ou negativas que eles tenham feito, mas só olhar na história que os vai inocentar ou não é? Sobre os grandes resultados que temos. Estas figuras também foram importantes. Há um livro que se chama Como Influenciar Pessoas, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Também ajudou-me muito porque dá as técnicas de comunicação, de domínio da audiência. Então isso é muito importante porque me ajuda a utilizar esse elemento quando eu faço moderação de eventos.
Então ela ajuda-me a controlar a audiência, não importa se são 3.000 pessoas que eu já moderei, se são 2.000 pessoas, 1.500 pessoas, ela dá-te as técnicas de dominar. Se tu dominas a audiência, te tornas numa autoridade. O livro um livro de um nigeriano, sabe, chamado Wole Soyinka, chamado Os Intérpretes, também ajudou muito, porque começamos a criar um grupo de leitura há 30 anos e hoje somos esse grupo, depois deu num grupo de amigos que somos há 30 anos. Mas esse livro, Os Intérpretes, de Wole Soyinka, ele fala de jovens que foram para a diáspora, mas quando voltaram começaram a repensar a África e o sentido de ser africano. Por último, ainda há 2 livros, um deles se chama Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Ele mostra que as pessoas que enriquecem, eles enriquecem por pensar, não por um trabalho físico intenso. Quanto mais braçal for, menos capacidade nós temos de gerar renda. Quanto mais imaginativos nós formos, mais capacidade nós temos para gerar renda. Então, estes livros, eles foram importantes. Então, os livros que nós lemos, eles determinam muito do nosso porvir. As pessoas que nós conhecemos, portanto, é um conjunto de mentores que você tem que ter, mentores na área de negócios. Por exemplo, eu continuo com o Dr. Manuel Calado como um dos mentores meus na área de negócios, o bastonário da Ordem dos Engenheiros de Angola, o engenheiro Paulino Neto, né? São pessoas a quem eu recorro. Tenho essa ideia, quero internacionalizar mais esse aspecto. Sim. Há um jovem meio eritreu e sudanês que é também um mentor meu de negócios, que faz eventos por toda a África. E então, hoje mesmo, nesse período em que fazemos a entrevista, ele está a fazer um evento em Paris. Então, as pessoas que nós conhecemos, eles determinam muito. O terceiro aspecto e o último aqui é: tenha sempre objetivos. E estes objetivos, tens que ter os objetivos gerais. Desses objetivos gerais, tens que ter neles objetivos específicos. Desses objetivos específicos, tens que ter em cada uma delas metas. Destas metas, tens que ter em cada uma delas tarefas. Estas tarefas, tens que procurar executá-las no dia a dia. Então, exemplo, vou lançar uma nova revista. Esse é o objetivo, né? Vou lançar uma nova revista. Então eu tenho que criar agora um objetivo específico. Ok, tenho que escrever todas as noites, tenho que ter aquele jornalista que vai trabalhar comigo, temos que contactar aquele fotógrafo, temos que fazer aquilo. Então vou criar aqui um conjunto, vou criar as tarefas. Ok, vamos fazer isso, né? Na semana tal, na semana tal, na semana tal. Depois vamos então ver a logística toda de deslocação e de execução. Então é isso que eu aprendi durante esse tempo todo. Se eu tivesse que aconselhar o Sebastião Panzo dos 20 anos, eu ia dizer isso. Ele conhece sempre mais pessoas o mais rápido possível, faz networking, leia muitos livros e execute muito. Não tenha medo de falhar. O melhor é falhar rápido, mas não falhar nas mesmas coisas. Sim. Mas corrija o tiro, mas continue. E depois nunca perca a fé. Fantástico. Como falou de metas mesmo, eu vou procurar ser um pouco quanto ousado. Quais são as metas futuras para as suas empresas daqui a 5 anos? Nós vamos dominar o mercado de eventos mineiros, trazendo plataformas multimídias. Eu vejo-me daqui a 5 anos como uma das referências, um mogul de comunicação segmentada, com revistas, com mídia digital, com TVs digitais, com rádios digitais segmentadas. É incrível a forma que se posicionaste. Nós vamos dominar. Vamos. A atitude influencia, né? Você, quando se convence que nós vamos fazer, acaba também influenciando quem está ao seu redor, né? Como líder, dizer que nós vamos fazer isto. Acredito em 3 passa aquela energia. Acredito em 3 verdades. Primeiro, não nascemos por acaso em Angola. Somos um povo especial, é isso que quer dizer? Não nascemos por acaso, nascemos porque aqui é que somos úteis para fazer alguma coisa acontecer. Segundo, aquilo que nós sentimos como nosso chamado, somos nós que somos capazes de realizar. Deus não coloca nenhum chamado em cada um de nós que não seja capaz de realizar. Exatamente. Não nos
sequer pense, não sequer nos formata em pensar em ser mecânicos, porque não é esse o nosso chamado. Então vamos nos focar no nosso chamado. O terceiro aspecto, somos cidadãos globais. Não devemos, qualquer negócio que nós pensemos, temos que pensá-lo global. Nós que temos uma carta de condução, nós às vezes não vemos a dimensão da nossa carta de condução. A nossa carta de condução já nos indica que nós somos internacionais, porque é uma carta da SADC, que diz que eu já estou titulado a não pensar só como um espaço de atuação Angola. Sim. Vai dentro dos países fazem parte da SADC. Se é isto, este é o primeiro elemento que diz assim, já sou internacional. Se já sou internacional, tenho que aceitar que eu sou internacional e agir como internacionalista. Brutal. E como é que planeja lidar com as oportunidades e desafios que podem surgir no futuro? Eu acho que sempre estar aberto, mas ter a disciplina do foco, porque em realidades como a nossa, em que existe muito por se fazer, também perdemos muito na dispersão do esforço. Certo. Então, às vezes, o foco. Por quê? Porque uma das coisas que eu vejo, isso é importante para o jovem empreendedor, todos virão sempre a te venderem alguma coisa, a dizer, olha, agora muda, agora faça isso, agora faça aquilo, né? Então, ficarmos sempre atentos com a questão do lado imediatista, né? Então, nós temos que olhar sempre a médio e longo prazo, porque aí é onde, a médio e longo prazo, pensarmos sempre, qual é a minha especialização, qual é o segmento em que eu vou entrar, como é que eu vou fazer para acumular as finanças pessoais para começar um novo projeto, como é que eu vou fazer para que ele não morra em 3 meses. Tudo isso temos de fazer. Muitas vezes, e também termos bem claro o seguinte, eu quero liberdade financeira ou eu quero empreender? Porque às vezes as pessoas dizem, como eu quero ter mais dinheiro, então eu quero montar um negócio. É a parte mais errada de fazer. Pode estudar qualquer grande empreendedor. Nenhum deles começou porque vai fazer dinheiro. Não, todos eles começaram porque tiveram um chamado. Dizer, uau, aqui é uma oportunidade, vou começar a criar solução. Sempre se quer pensar em como vai ser remunerado. Pensem só em como se criou o Facebook, como se criou a Apple, como se criou... Todos eles foram para ideias mirabolantes, ou como Bill Gates, não é? Decidiu, e o Paul Allen saírem e dizerem, olha, a partir de agora vamos pensar num computador que esteja em cima de uma mesa, quer dizer, impensável quando um computador ocupava mais espaço do que esse edifício, tá vendo? Como uma pessoa como Aliko Dangote na Nigéria pensa que a partir de uma oportunidade dada por um tio podia criar um conglomerado que ele criou, o Strave Maziwa, no Zimbábue, né? Como é que eles pensaram em fazer aí o Motsepe, que é o homem do Melody Sandon, que era um jurista, que hoje é o que comanda a CAF, mas é um homem que, olhando, que dava assistência jurídica, e depois viu que na área mineira havia uma oportunidade, constituiu uma firma e hoje um dos multimilionários angolanos, africanos, o Mo Ibrahim, né? Um sudanês que decidiu até criar o índice Mo Ibrahim de boa governação para que nós, os africanos, também tivéssemos o nosso próprio parâmetro. Se nós olharmos para aí, não há como estarmos num estado de negação permanente. Há também aqui os adéritos Areias e outras famílias que estão a fazer diferença e que nós, os angolanos, temos que aprender a cantar os nossos heróis. Fantástico. E nos orgulharmos deles. Muito bem. Estão aí. Como é que foi a sua relação com as bancas no início do seu negócio? É desafiante. Desafiante no sentido que no primeiro, nós não estávamos estruturados e queríamos que a banca financiasse. Quer dizer, eles não é dinheiro deles, não é? Então essa percepção foi dura nesse sentido. Recebemos não por parte da banca? Recebemos muitos não? Por acaso nem recorremos tanto a isso, porque tivemos uma situação, daquelas situações assim bem interessantes no início, em parte do início da nossa carreira. E aqui realmente, até para o bem da verdade, quando perguntou quais são as pessoas que te ajudaram, também existiram aqui situações no curso da minha história, que em alguns negócios houve situações inusitadas que
destes acasos é difícil de explicar. Por exemplo, uma vez eu estava na África do Sul a palestrar sobre, estávamos numa conferência a falar sobre as oportunidades da indústria mineira. Eu falo e felizmente como falo fluentemente inglês, eu dou a minha palestra, depois entra o Dr. Palhares, Mário Palhares, do BNI, né? Ele sobe no palco e chama-me, Panzo, vem cá, traduza-me, faça, né? Seja intérprete da minha apresentação. Ele começa a falar e eu faço a interpretação. No final ele diz, pô, muito obrigado. Se você precisar de alguma ajuda, quando estivermos em Angola, fale comigo. Quando chegamos em Angola, eu liguei para ele e disse, só uma coisa que eu preciso de si. Contrate, que o BNI contrate a minha empresa, nos dê a oportunidade de servir o BNI. Ele, com a equipa dele de comunicação, deram-nos a oportunidade de termos 1 ano de contrato com o BNI de assessoria de comunicação. Isso alavancou a Bombar Media da Haiti na altura. Fantástico. Mas para o jovem que está a começar agora, que conselho é que daria para que ele tenha sucesso naquilo que é o financiamento por parte da banca? A primeira nem antes o financiamento por parte da banca. A primeira é o mindset. A primeira é o mindset que primeiro tem que ter boas ideias para levá-las para o mercado. O dinheiro não está com a banca, o dinheiro está com o cliente, tá? Mas como é que ele vai começar o negócio? O dinheiro não está com ele, não está... É simples, para começar o negócio não começa com o dinheiro, porque você não está estruturado. Começa com a ideia. Começa com a ideia fundada numa habilidade que você tenha. Não sei se está a ver. Suponhamos que o jovem saiba escrever. A primeira oportunidade que ele vai ter é vender o seu trabalho de escrita para alguém que precise. Não é para a banca, é para alguém que precise. Então a primeira coisa, antes do jovem ir para o empreendedorismo, tem que explorar uma habilidade que ele tenha. Correto. Essa habilidade que ele tem, ele não a pode largar. Por quê? Porque no empreendedorismo você vai ter altos e baixos. Você tem que ter uma habilidade, melhorar essa habilidade para continuar a ser consultor independente nessa habilidade. Isso lhe vai dar um dinheiro à parte, que se o teu negócio precisar, o primeiro investidor do teu negócio és tu, és o primeiro interessado, não a banca. Então a primeira coisa que nós devemos aconselhar ao jovem, não comece a empreender antes de você dominar uma determinada área do conhecimento, começar a prestar serviços e a seres pago por isso e criar o seu primeiro capital. Porque esse primeiro capital você vai geri-lo porque é do teu esforço, do que o dinheiro emprestado de forma facilmente. Segunda verdade, o dinheiro não está com a banca, o dinheiro está com o cliente. Dou-lhe um exemplo, há um amigo, ele tem a seguinte estratégia. Ele diz assim, eu preciso de dinheiro, ok, tenho esta rua, por exemplo, os senhores vieram, nós estamos aqui num condomínio de vários serviços. O que ele faz? Ele anda por aqui e vai questionando cada sítio. Se vocês estão aqui nessa vossa loja, ok? O que produto é que vos falta e que se alguém fornecesse, vocês estariam com esse problema resolvido? É este. Perfeito. E se eu trouxer esse produto, vocês comprariam? Sim. Negócio é cliente. Fazer uma pesquisa de mercado. Claro. E se você não falar com o potencial mercado, se você não fala com o potencial mercado, ainda não tem negócio. Porque não tens quem. Então como é que você vai buscar o dinheiro quando você ainda não tem o cliente? Então, conheça algo, tenha uma habilidade específica, saiba que tens que ter cliente para vender isto e não importa quando você tem cliente, se você identificou a necessidade dele, não importa se você que vai providenciar o serviço. O que importa é que você vai trazer a solução para ele. Porque você pode subcontratar alguém para fazer. Então, o dinheiro, ele é relevante, mas não é determinante para você empreender. O que é determinante são as ideias, o que é determinante são as conexões, porque nós dizemos o que é o negócio, é relações. Fantástico. Imaginem a oportunidade que vocês me estão a dar, é de relações. Isto é impagável, porque as pessoas que vão atingir, as pessoas que vão ser transformadas, elas vão conhecer a minha marca, mas o vosso canal vai. Esse é o mundo empreendedor, em que isto o dinheiro não paga.
É muito bonito de ouvir falar e a forma como transmite, não é? O seu conhecimento para quem estiver a te ouvir. Com certeza estás a contribuir e muito para quem pretende, de facto, começar um negócio ou para quem já está no ramo do empreendedorismo. Acredito que aqui vai encontrar informações bastante úteis, né, que vão lhe ajudar então a garantir o sucesso sucessivo e sucessivamente das suas empresas. Pronto, está mesmo no final, mas antes eu gostaria de deixar uma última questão, não é, que eu queria saber de facto quais foram os momentos mais gratificantes que você experimentou, não é, que o Sebastião experimentou como fundador das suas empresas. Eu acho que é contínuo. É um momento sempre muito interessante que é no segmento dos eventos. Você pensa um evento, pensa um tema, concebe, mapeia oradores, comunica para o público e depois você vê um a um entrarem na sala. É das coisas mais incríveis, porque você não sabe quantos vão lá estar. De repente, em pouco tempo, você tem 300 pessoas numa sala, com uma ideia que você concebeu e a tua equipa ali, né? Singularmente. Então, essa é daquelas coisas que eu acho assim muito interessante. Já chegou a sentir inibido pelo número? Não, graças a Deus pelo treinamento, os professores ajudaram-nos muito, os mentores ajudaram-nos muito. E depois eu encaro sempre que aquele que vem é porque ele gostou da proposta de valor. Então é um amigo que quer crescer e assim crescemos juntos. Então esse é o lado. O outro lado que me marca muito é você chegar no escritório e ver que as pessoas saíram de casa e vieram, não é? E que aquilo que você concebeu do nada é hoje parte da vida delas. E que elas, ano vem, ano vai, todos os dias saem de casa às 6 da manhã ou às 5, enfrentam o trânsito de Luanda para irem para o escritório trabalhar para algo que você concebeu. Então, eu acho que é daquelas coisas que dizem assim, uau, sou co-criador, né? E consigo transformar a realidade gerando mais empregos. E às vezes no debate com os amigos, eu coloco, eu posso reclamar da Angola, em que eu diga assim, ninguém faz nada, mas eu posso fazer uma coisa por Angola, gerar 1 ou 2 ou 3 empregos a cada ideia que eu trago. Então o que eu procuro é tentar disciplinar-me a ter menos negatividade, para eu me focar mais nas energias positivas para criar novos negócios, novas oportunidades para gerar mais empregos para as pessoas. Fantástico. Olha, eu gostaria de continuar a conversa, não é? Porque é emocionante. Obrigado. Né? É emocionante ouvir a falar e ouvir histórias bastante motivadoras acabam por nos comover, não é? Então, resta-me apenas agradecer pela sua disponibilidade. Obrigado. Esperamos que continues assim, não é? Simples, bastante carinhoso e desejamos todo o sucesso do mundo. Obrigado. No seu negócio. Obrigado. E eu queria dizer só aos jovens que o seu sucesso está na sua próxima ideia. Comunique-a bem e que as pessoas serão atraídas por ela. Fantástico. É deste modo que nós encerramos mais uma edição do nosso programa. Já agradecemos pelo carinho da sua audiência. Esperamos contar convosco na próxima edição. Até lá, subscreva o nosso canal do YouTube, segue as nossas páginas nas redes sociais, não é? E lembre-se sempre, o futuro, falo 3 vezes para despertar mesmo a sua atenção. O futuro é construído por aqueles que têm coragem de sonhar e determinação de agir. Estamos juntos.